Continuando aqui então, pessoal, nesse segundo vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre então como as ideias, né, o mundo das ideias legitimou, né, justificou essa busca pela modernização das elites brasileiras no período republicano. E para isso a gente vai ter que conversar um pouquinho sobre o século XIX, né, que ficou conhecido aí como o século da ciência, né, um século em que a ciência se desenvolveu no mundo. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. As transformações ocorridas ao longo do século XIX na Europa não ficaram limitadas ao desenvolvimento tecnológico. Nesse momento, também se verificou um desenvolvimento técnico e científico que possibilitou a segunda revolução industrial, como a química, a física e a engenharia. Também foi no século XIX que outras áreas científicas se desenvolveram, como a biologia, a sociologia, a história e as ciências exatas. Por isso, o século XIX ficou conhecido como o século da ciência. Olha só, pessoal. Então, no vídeo anterior nós falamos de grandes transformações que aconteceram a partir da segunda revolução industrial, né? A partir do desenvolvimento do capitalismo industrial na Europa, da Europa para o restante do mundo, né? E como muitas novidades, muitas invenções foram desenvolvidas como produtos da segunda revolução industrial. O cinema, a fotografia, o automóvel, o uso do petróleo, né, a indústria pesada para a produção de mercadorias. E não se faz uma produção de mercadorias, né, se você não tem um desenvolvimento técnico e científico por trás. Tá? Então o século XIX ele também foi reconhecido como um século onde nós vimos um desenvolvimento da ciência como nunca se viu até então, nunca tinha se observado até então. Tá? Então aqui é no século XIX que surge a química, que surge a física, que surge a engenharia, mas também no século XIX surgem outras áreas da ciência, como a biologia, a própria história como uma ciência, né, para procurar compreender a história da humanidade, e as ciências exatas. Então o século XIX ele é reconhecido como o século da ciência. Muitas vezes vocês podem encontrar nos livros aí também o termo cientificismo, né? Que remete a essa ideia do desenvolvimento das ciências no século XIX. Vamos aqui, pessoal. Esse desenvolvimento científico estava ligado diretamente à sociedade industrial que se consolidava na Europa. No centro dessas transformações está o paradigma de que a sociedade burguesa industrial que se desenvolvia era construída pelo pensamento racional. Ou seja, esse desenvolvimento das ciências toda estava vinculado diretamente aí, né, ao próprio desenvolvimento da industrialização, né, da produção de mercadorias em massa, a industrialização, ao capitalismo industrial, né, e a ideia da vitória da sociedade burguesa. Né? Os burgueses, vocês sabem, é aquela classe social que começou como grandes comerciantes lá no século XVI, século XV, século XIV, e eles vêm se desenvolvendo desde então, né? E quando chegam no século XIX, eles estão no auge do seu domínio político e também no seu desenvolvimento econômico. Tá? São eles aí que criam essa sociedade industrial também. Tá? E a produção dessas mercadorias, aí, então, né, esse desenvolvimento da ciência está ligado diretamente ao uso racional, ao uso da razão, né, do pensamento racional, para desenvolver as coisas, para fazer novas descobertas, para promover inovações, etc. Pessoal, esse entendimento do pensamento racional como elemento da ciência, né, ele era expresso pelo positivismo. Atenção, então, positivismo é uma concepção, ou seja, uma ideia, uma elaboração, né, que foi criada aí por Auguste Comte no século XIX, que defendia que a ciência, por meio de sua produção racional, levaria o progresso e o desenvolvimento da humanidade. Por essa concepção do positivismo, né, as transformações que passava a Europa com o desenvolvimento industrial significariam um progresso na humanidade. Essa teoria pregava que a ciência era neutra, imparcial e que expressava a verdade, e que haveria leis universais guiando a humanidade em direção ao progresso e à felicidade. Esse progresso da humanidade era caracterizado através de 3 estágios.
Então aqui o positivismo é uma elaboração filosófica, uma elaboração teórica que procurava justificar e legitimar essa sociedade industrial. Então ele falava que a ciência ela só poderia acontecer por conta do uso da razão, da racionalidade dos homens, né? E que isso levaria ao progresso da humanidade. Mas esse progresso aí, ele pensava esse progresso com base em 3 estágios ou estados, né? Como vocês preferirem. O primeiro estado, então, seria o estado teológico, né? Que seria o equivalente ao momento que a história da humanidade estava inserida na Idade Média, né? Teológico, né, é a ideia de que a sociedade está submetida às ideias do divino, ou seja, a ideia de que a sociedade ela não desenvolveria um raciocínio por si. Tudo era justificado e legitimado pela igreja, pela ação do divino. Tá? Então esse seria um primeiro estágio do desenvolvimento da história da humanidade, o estado teológico. Um estado acima, ou seja, desenvolvendo um pouquinho, a gente teria o estado metafísico, que seria o mundo das ideias, né? O mundo das ideias, as elaborações das ideologias, das ideias. E um terceiro estado, agora acima, seria o estado positivo, que seria esse momento da Europa no século XIX. Ou, então, estado positivo ou estado científico, que seria o século da ciência, que seria, então, a ciência uma elaboração, uma criação da humanidade a partir a partir da racionalidade, do uso da razão para desenvolver tecnologia, para desenvolver as descobertas as mais variadas, nas mais variadas áreas, né, na biologia, na engenharia, na química, e esse seria o estado positivo, então seria o ápice da civilização. Então esses três estágios são reconhecidos como estágios da evolução da humanidade. Então, na visão do positivismo, a humanidade tem 3 estágios de desenvolvimento, começando no teológico e subindo, né, desenvolvendo, sendo um estágio aí superior ao outro. Então, teológico, quando o ser humano, o homem, não é racional, ele está vinculado às ideias de Deus, então ele não produz nada per si, né? O metafísico, que é o mundo das ideias, e o positivo, que é esse estágio racional, esse estágio científico. Por isso que a ciência, para o positivista, que é esse movimento de filosofia, essa forma de compreender o mundo do século XIX, a ciência era uma coisa neutra e o que a ciência dizia era visto como verdade, verdade absoluta. E essa ideia, então, de que a história da humanidade passou por esse processo de desenvolvimento e no século XIX teria atingido o seu ápice e estaria, então, rumo à felicidade, rumo ao progresso. Assim, pessoal, o desenvolvimento industrial e científico visto no século XIX era visto como o último estágio do desenvolvimento humano, tendo por liderança os povos europeus, sendo considerado o povo mais civilizado e avançado moral, intelectual e politicamente. Essa crença subsidiou a criação de doutrinas como o racismo e o determinismo biológico, que legitimou a escravização dos povos negros africanos e a invasão e destruição da África pelos europeus. Então, pessoal, essa elaboração, essa concepção filosófica do positivismo, ela via a história do ponto de vista dos europeus. Essa elaboração criada por Auguste Comte, né, de que a história da humanidade ela foi se desenvolvendo e estava no seu ápice com o estado positivo, com o desenvolvimento da ciência, e que a ciência era então imparcial, neutra e expressava a verdade absoluta. Essa forma de ler o mundo, de compreender o mundo, ela era uma forma que foi desenvolvida a partir do ponto de vista da história da Europa, do desenvolvimento do capitalismo na Europa. Por isso que a gente chama de eurocentrismo, ou seja, é o europeu no centro do mundo. É uma visão, que até a gente conversou nas nossas aulas presenciais, uma visão de mundo que vê o mundo e a história a partir do ponto de vista, a partir dos pontos de referência da cultura, da religião, da política dos europeus, criando uma hierarquia entre os povos. Essa visão cria uma hierarquia entre os povos, onde no topo dessa hierarquia está o povo europeu.
que na visão deles era o povo mais avançado, era o povo mais intelectualmente desenvolvido, moralmente desenvolvido, ou seja, o povo que representava o progresso, que deveria guiar a humanidade rumo aí a esse ápice. E abaixo do povo europeu, os demais povos do globo, né? Os asiáticos, os africanos. Então, vendo os outros povos como inferiores. Obviamente que essa elaboração, essa visão, essa forma de ver o mundo só interessava aos europeus. E interessava apenas aos europeus e justificava, eles usavam essa elaboração teórica para justificar a sua invasão em outros territórios, como a África, como a Ásia, a escravização de pessoas, a imposição do seu modo de viver a sociedades diferentes das europeias, a imposição da religião cristã a povos que têm religiosidade diversas. Então, isso foi usado para justificar e legitimar um processo violento de expansão do capitalismo industrial. Tudo bem? E doutrinas aí como o racismo biológico e o determinismo biológico. O que era isso? O determinismo biológico, ele era uma teoria aí que dizia que as características fenotípicas das pessoas, né, o nosso fenótipo, ou seja, as nossas características corporais, materiais, físicas, elas eram determinadas pelos nossos genes, pela biologia, né, pelo desenvolvimento dos genes, e isso determinaria o nosso caráter, isso determinaria a nossa moral, isso determinaria a pessoa que nós seríamos. Obviamente, dentro dessa forma de ver dos europeus, do determinismo biológico, ou seja, de que é a biologia que determina todas as características da pessoa, que determina como que a pessoa é social, moralmente, era uma ideologia, né, uma pseudociência, ou seja, isso não foi comprovadamente desmontado depois, né, mas era uma ciência que buscava legitimar o racismo, que buscava dizer, olha, não, os povos europeus são os povos mais desenvolvidos, são os povos intelectualmente superiores, são os povos moralmente mais desenvolvidos em relação aos outros povos. E já que eles são os mais desenvolvidos, eles estão no topo, eles representam a civilização, eles representam aquilo que há de mais moderno, eles têm o dever de levar essa civilização até os povos inferiores. E se os povos inferiores se recusarem, a gente pode escravizar eles, a gente pode até matá-los, né? Então, essa visão do positivismo, essa visão do eurocentrismo, do racismo e do determinismo biológico, foram ideias desenvolvidas para legitimar e justificar a expansão do capitalismo industrial da Europa para outras partes para outros continentes, como a África e como a Ásia. Mas é preciso que a gente diga que eram ideologias perversas e extremamente racistas que justificaram o assassinato e a exploração de milhões de pessoas ao redor do mundo. Tá? E essa ideologia chegou aqui no Brasil também. Isso que era a modernidade europeia do século XIX, que o Brasil queria tanto importar. Então vamos retomar aqui, pessoal. Por aqui, a adoção desse ideário eurocêntrico gerou um processo de modernização, lembrando, né, urbanização e industrialização, excludente e racista, que chamamos de modernização conservadora. Vocês se lembram que eu falei para vocês, né, que esse desejo das elites brasileiras de copiar tudo da Europa, de fazer do Brasil um país à imagem e semelhança da Europa, de buscar a todo tempo, a todo custo, essa modernização europeia, essa europeização do país, de recusar, de apagar o seu passado escravocrata, o seu passado colonial, essa ânsia, né, esse projeto das elites brasileiras, quer dizer, trazia uma modernização que era para quem? Quando você quer copiar um projeto de civilização,
né, europeu que é baseado no racismo, que é baseado na violência. Então é uma modernização para quem? Por isso que a gente chama esse processo de modernização conservadora. Né? Porque você faz uma modernidade, mas é uma modernidade que conserva a situação socioeconômica de muitos grupos sociais, como os afro-brasileiros, as pessoas que haviam sido escravizadas. Como o modelo a ser seguido era o europeu, o objetivo das elites locais era fazer do Brasil um país à imagem e semelhança dos países europeus, desconsiderando nossas características próprias. Assim, modernização, urbanização eram conceitos que estavam para essas elites no sentido de higienização social, ou seja, saúde naquele momento significaria apagar, excluir tudo que não fosse compatível com os padrões europeus. Um debate que também estava muito colocado no século XIX era a questão da saúde. Mas a saúde, no século XIX, dentro desse contexto, a saúde queria dizer mais do que apenas você curar corpos doentes. Saúde, do século XIX para o século XX, a noção de saúde que se tinha era uma noção de moralização dos corpos, né? Era uma noção de criar normas de condutas à imagem e semelhança daquelas praticadas na Europa. Ou seja, tudo que fosse diferente daquilo que se pretendia importar para o Brasil, tudo que fosse diferente daquele modelo que as elites brasileiras queriam trazer para o Brasil de modernização, o modelo europeu, era visto como inferior, era visto como doente. Então precisava ser higienizado. Então por isso esse termo de higienização social. Você quer excluir, você quer tirar pessoas indesejáveis de um determinado lugar. Vamos conhecer um exemplo desse processo ocorrido no Rio de Janeiro, então capital da República, a revolta da vacina. Então, pessoal, eu encerro essa parte aqui e na próxima a gente vai conversar um pouquinho sobre a revolta da vacina, que traz um exemplo muito interessante para a gente de como se deu essa modernização no Brasil. A importação desse modelo europeu tão almejado pelas elites. Então, um terceiro vídeo que eu vou gravar daqui a pouco vai ser curto também, para não cansar vocês, tá bom? Até mais!